Oi, pessoal. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de redação. O tema da nossa aula de hoje é a conclusão da redação e intervenção, que é um assunto bem bacana para a gente discutir, é bem pertinente. E, bom, só comentando, essa aula eu vou fazer aquele mesmo esquema de antes, a gente dá uma passada nos slides, depois eu vou levar vocês para um exemplo que eu trouxe, que vai dar uma ideia para vocês de como funciona isso na prática. E da última vez eu tinha. Mas essa aula vai ser curta de verdade, porque da última vez eu tinha dito que a aula ia ser curta e quando eu fui ver tinha 30 minutos. E eu fiquei assim, ué. Mas eu espero que essa aula vai ser curta de verdade, tá bom? Tenho fé nisso. Vamos lá então. Então, como vocês sabem, sempre, qualquer dúvida, sugestão, comentário, enfim, que vocês queiram fazer, é só deixar aí nos comentários do Classroom ou me chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Bom, então vamos começar. Então, falando sobre a conclusão, é importantíssimo que a gente tenha a ideia de que a conclusão é o momento onde a gente vai fazer a síntese do nosso texto. Então, a gente vai reunir, organizar as informações principais, as informações mais fortes do assunto que a gente tratou, para sintetizar no final, para resumir no final. Então, a gente vai retomar essas ideias no fim do nosso texto. Por isso que eu destaquei que sintetizar a tese e os argumentos presentes no texto. Como vocês sabem, a tese é o foco central do nosso texto, e os argumentos são aquelas informações, aquele conhecimento de mundo que a gente utiliza para afirmar essa nossa tese, essa nossa ideia, para tornar isso verdadeiro, verídico. Então, a gente usa essas duas coisas, então a gente retoma essas duas coisas na conclusão do nosso texto. E aí é isso, a gente vai finalizar o assunto então com os pontos mais importantes. É bem bacana fazer isso, porque é simples, a gente consegue olhar para o nosso texto, se a gente tiver um projeto de texto bem construído, onde a gente consiga ali identificar qual que é a nossa tese, quais que são os nossos dois eixos temáticos, a gente consegue entender quais que são as informações mais importantes para retomar no final, para deixar esse texto bem coeso assim. E, na conclusão também, eu acho que isso é importantíssimo e é uma coisa que a galera às vezes faz e é meio sem perceber, porque às vezes a gente tem a impressão de que 30 linhas, isso é claro, quando a gente já tá no meio do texto, que 30 linhas vai ser pouco. Então, às vezes, sem querer, a gente costuma trazer novas ideias ou novos debates, novos assuntos para essa conclusão. Isso não é bom. Isso não é nem um pouco bom. Porque a conclusão, ela precisa ser um reflexo, ela precisa trazer ali o que você colocou no seu desenvolvimento. Você já sabe, a gente já falou em outras aulas que o nosso texto ele vai ser composto por um parágrafo de introdução e 2 de desenvolvimentos e a conclusão. Então, desenvolvimento 1 e 2 e a conclusão. Os assuntos, as ideias, os debates, os pontos de vista, a gente vai trazer nos 2 parágrafos de desenvolvimento. A nossa conclusão só vai servir para trazer os pontos importantes dessas coisas que a gente desenvolveu. Se você trazer essa ideia nova, você vai estar fugindo um pouco ali da lógica do texto, do projeto de texto, entendeu? Porque não é para ter informações novas, debates, assim, dentro da sua conclusão. É só para ser uma retomada, entendeu? Das coisas que você colocou antes disso. E a gente precisa usar os conectivos de conclusão para fazer a nossa conclusão. Então ali a gente pode usar, tem aquela lista que eu mandei para vocês que vai ter vários exemplos. Se vocês pesquisarem no Google também, com certeza vocês encontram vários. Mas tem ali os exemplos. Então, a partir disso podemos perceber, podemos não, porque fica ali em primeira pessoa. Mas então, a partir disso percebe-se, ou sei lá, com isto, sabe? Enfim, todos esses conectivos que vão dar a ideia de conclusão, que vão dar a ideia ali de fechamento do assunto. É importantíssimo a gente usar eles sempre que a gente for realmente fechar ali uma linha de raciocínio. E falando um pouco sobre a intervenção, então, a intervenção ela abrange uma competência inteira do Enem, que é a competência de número 5, que diz respeito a essa proposta de intervenção sem ferir os direitos humanos ali.
e por isso ela é importantíssima. Eu já disse para vocês isso em outras aulas, mas é sempre bom reforçar. Ela é importantíssima, ela vai valer 200 pontos para vocês. Então, isso é muita coisa. Isso pode ser, assim, causar uma tragédia na redação de vocês, se não for bem estruturado. E é simples de estruturar, vocês vão ver que é simples de estruturar. Realmente é só a gente decorar ali e entender qual que é a melhor maneira para nós de fazer essa redação, seguindo o padrão que é necessário. Então, a intervenção, basicamente, ela vai servir para quê? Ela vai servir para buscar a solução para o problema que está sendo debatido no nosso texto. Então, a gente ali, a proposta de redação trouxe a problemática para a gente discutiu, debateu, argumentou toda essa problemática e tudo mais, trouxe, né, visão sobre esse assunto e os pontos de vista sobre esse assunto. E aí ele pede, né, a intervenção pede para que, de acordo com esse ponto de vista, a gente busque uma solução. Então é para isso que a intervenção vai servir dentro do nosso texto. E na intervenção é importantíssimo que a gente foque nos eixos temáticos escolhidos para o nosso texto. Eu comentei no slide anterior que focar nos eixos temáticos é importante para a conclusão no geral, porque como a gente vai fazer a retomada da nossa tese e dos nossos argumentos, isso tem a ver com o nosso eixo temático. Mas para a intervenção é mais importante ainda, porque o eixo temático ele vai ser o quê? Ele vai ser ali as duas vertentes, vamos dizer assim. Então, dentro de um tema, você tem ali os dois caminhos que você vai seguir, né? Os dois eixos que você vai seguir. E esses dois eixos vão ser dois problemas. Vão ser duas problemáticas, duas questões acerca dessa problemática do tema. Então, você precisa solucionar essas problemáticas dos dois eixos que você trouxe. A ideia é essa, tá? Então, por isso que é importante a gente focar nesses eixos temáticos. Então, é sempre importante a gente pensar, bom, então qual que são os meus eixos temáticos e usando de base tudo isso que eu falei, tudo isso que eu escrevi sobre esse assunto, como é que eu posso solucionar esses dois eixos temáticos, sabe? É interessante a gente partir desse ponto que fica mais fácil de construir. E, bom, então, para a gente entender a estrutura da nossa intervenção, eu trouxe aqui para vocês os 4 pontos, que são os 4 pontos essenciais para a gente conseguir fazer a nossa intervenção assim com prioridade, com propriedade, com propriedade. Fazer bem, fazer entendendo o que a gente está escrevendo. Eu trouxe algumas perguntas também que vai auxiliar vocês na hora que vocês estiverem fazendo a intervenção. É interessante se perguntar isso que eu tô mostrando pra vocês, que vai ficar mais fácil, sabe? Porque aí vocês perguntam, tem que responder. E segue essa lógica de raciocínio. Então, os 4 pontos. O primeiro deles vai ser a ação. Então, quais são as propostas de intervenção? Então, vamos lá. Então, a ação é o quê? É o que vai ser feito. Qual que é essa proposta de intervenção? Qual que é essa solução do problema que você está trazendo? Isso para os dois eixos temáticos, é claro. Então, qual que é essa proposta de solução que você está trazendo? O agente, que vai ser quem será responsável por realizar essa intervenção. Então, a gente já definiu qual que vai ser a nossa proposta de intervenção. Então, olha só, para esses problemas, eu tenho isso e isso aqui. Tá, tudo bem. Então, quem que poderia solucionar isso? Qual órgão, qual pessoa, qual entidade poderia solucionar isso? Então, é isso que a gente tem que se perguntar para encontrar o nosso agente da solução. O modo. Como essa proposta será executada? Então, a gente descobriu qual que vai ser a nossa proposta, a gente também descobriu quem que vai ser a pessoa responsável, né, por realizar essa intervenção, e aí a gente precisa explicar como é que essa intervenção vai ser realizada, né? E aí eu até coloquei entre parênteses detalhes. Pessoal, é importantíssimo, quanto mais vocês conseguirem detalhar o modo como essa intervenção vai acontecer, melhor, mas vai agregar pontos para vocês, sabe? Às vezes é um pouco problemático você deixar meio raso, às vezes a gente até tem uma boa ideia de uma proposta de intervenção, consegue definir quem vai fazer, mas por não explicar tão bem como que essa proposta vai ser executada, a gente pode acabar perdendo um pouco de pontos. Então é importante que a gente tente explorar mesmo essa ideia. Não, mas então a gente pode fazer isso aqui, levar para esse lugar, pode tentar falar com essas pessoas, entendeu? Montar ali mesmo um roteiro de como é que essa intervenção seria aplicada. E a gente tem o nosso objetivo. Então a gente definiu quais são as propostas de intervenção, quem que vai realizar essa proposta de intervenção, como que essa pessoa, esse órgão, enfim, entidade vai realizar essa intervenção, e aí a gente precisa esclarecer, né, aonde que a gente quer chegar com isso. Então, olha, eu tenho essa ótima ideia para solucionar esse problema, e essa ótima ideia vai ser realizada por essa pessoa aqui e vai ser feita de X maneira.
E aí, com isso, eu quero atingir tal, tal, tal. Então, você precisa definir ali, para quem está lendo a sua redação, quais os resultados que você vai conseguir através dessa solução, entendeu? Então, essa solução que você propôs, essa ideia que você teve, o que ela vai agregar para essas pessoas que estão sofrendo com essa problemática, com esse tema, né? Então, é isso. A gente precisa pensar nessas 4 perguntas para fazer a nossa intervenção. É bacana que vocês até anotem, assim, quando estiverem escrevendo a mesma intervenção, pensem um pouco a respeito, tentem se responder, pelo menos no começo, para pegar a prática, talvez pode ajudar. E é isso, esses são os 4 pontos. E aí eu vou levar vocês para a gente fazer uma espécie de prática, assim. Vocês sabem que a gente sempre tem feito, nas últimas aulas eu comecei a tentar fazer e dar uns exemplos para vocês. Então, ó, eu trouxe aqui 2 exemplos de conclusão. Eu peguei só o parágrafo de conclusão de 2 redações de nota 1000, uma de 2017, Os Desafios da Formação Educacional de Surdos no Brasil, escrito pelo Matheus Rose, e a de 2019, Democratização de acesso ao cinema no Brasil, pelo Daniel Gomes, que foi desse site aqui. Eu já tinha trago esse site para vocês na outra aula, se vocês lembram, na outra aula de terça-feira. E enfim, se vocês quiserem eu posso passar depois também, mas de qualquer maneira tá aí. Então vamos lá, vou dar uma lida com vocês, eu destaquei alguns pontos que eu quero comentar, tá bom? Então o primeiro, logo, esse logo ele tá conectado com um outro parágrafo, tá? Mas eu não trouxe, mas tá coeso, faz sentido. Então logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras. Então aqui, olha só, ele já trouxe ali 2 aspectos. Eu circulei um só porque vão ter outros lá embaixo. Mas então, ele colocou que é importante criar oficinas educativas. Então ele já trouxe uma solução. Então ele já falou, então vamos criar oficinas educativas pelas prefeituras. Então ele trouxe um agente ali, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos. Então aqui ele já colocou o objetivo. Então o objetivo dele é elucidar as massas sobre a marginalização da educação dos surdos. E aí ele explica como ele vai fazer isso. Por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Então ele explica, ele dá uma detalhada sobre como é que isso vai acontecer, entendeu? Aí ele continua, ademais é vital a capacitação dos professores, então ele já coloca uma outra proposta. Ele acha que é importante que seja feita uma capacitação dos professores, então essa vai ser a ação, e dos pedagogos pelo Ministério da Educação. Então ele já estipula quem que vai fazer, com o objetivo, com o objetivo de instruir sobre as necessidades de tal grupo. Então ele já colocou o objetivo dele também sobre essa proposta de capacitar os professores. Como o ensino em Libras, aí ele vai detalhando como o ensino em Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas. A fim, aí ele já coloca o objetivo de novo, de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. Aí ele coloca assim, ele sintetiza o objetivo final. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Percebam que ele consegue detalhar muito bem o que ele quer fazer. Então ele coloca que ele quer fazer essas oficinas educativas, ele coloca quem vai fazer, ele coloca o objetivo dessas oficinas educativas, então ali é um detalhe também, porque não diz respeito ao objetivo geral, mas diz respeito ao objetivo dessa ação em específico. E aí ele coloca que essas palestras, essas oficinas educativas vão ser feitas por sociólogos para orientar a inserção social e escolar dessas pessoas, no caso das pessoas com deficiência auditiva. Aí depois ele continua sobre a capacitação dos professores e dos pedagogos, que vai ser feita pelo Ministério da Educação, então um outro agente. Ele já colocou o objetivo de novo, então ele segue esse padrão. Ele coloca sempre a ação, depois o agente, depois ele diz o objetivo e aí ele começa a detalhar. Esse pode ser um padrão que vocês podem seguir se vocês gostarem. Acho que deu para entender mais ou menos como é que essa daqui funcionou, vamos para a segunda agora então. Então, do Daniel Gomes, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura, então, ali na primeira parte, ele só destaca,
Ele destaca que é importante que isso seja feito. Então ele retoma as coisas do texto dele, que ele colocou antes, toda a problemática que ele colocou, ele sintetiza. Que sim, é importante criar medidas para facilitar o acesso democrático ao cinema. Entendeu? Então ele está ali usando essa síntese, esse resuminho de tudo das ideias que ele colocou no texto para reafirmar a importância desse acesso democrático, para reafirmar a tese dele. Aí ele vai colocar, posto isso, o Ministério da Cultura, então o agente primeiro, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, lançaram um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil. Ele coloca a ação. Antes disso, ele colocou um pouco do detalhe também, né? Na verdade, ele colocou o agente, mas ele colocou várias outras coisas que podem auxiliar esse agente, sabe? Então é como se todos fossem agentes também. Mas de qualquer maneira, ele detalhou um pouco como é que isso seria feito. E profissionais da área lançaram um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de... Então aí ele já começa a colocar o objetivo, é um conectivo de conclusão, a fim de fazer com que o maior número possível... Aliás, é um conectivo de objetivo, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Então ele coloca o objetivo dele, fazer com que o maior número possível de brasileiros desfrute do universo dos filmes através da criação desse plano nacional de democratização ao cinema, feito pelo Ministério da Cultura. Percebam que ficou bem explicado se a gente parar para analisar a ordem lógica. Então aí ele vai explicar sobre o plano. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Aí ele detalhou o que ele quer fazer com esse plano. Ademais, o governo federal, então ele traz outro agente, deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, então ele vai ali detalhar de que maneira, mediante incentivos fiscais, incentivar os cinemas, que essa vai ser a ação, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Esse exemplo de Cine Hollywood foi uma coisa que ele trouxe antes e que ele retomou aqui no final para afirmar essa conclusão dele, que essa situação do Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então vocês percebem, ele trouxe o governo federal, aí ele trouxe ali a ação, que vai ser incentivar os cinemas, a reduzir os custos dos ingressos, e por último, dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, ele traz o objetivo de toda essa construção da conclusão e da proposta de intervenção que ele fez. Então é importante que quando vocês estiverem escrevendo, né, a conclusão de vocês, a proposta de intervenção de vocês que seja, vocês olhem para essa proposta de intervenção, para essa conclusão, e vocês percebam uma lógica. Inclusive, acho que é importante de destacar. Apesar da intervenção ela só ser obrigatória na redação do Enem, não significa que em outras redações de outros vestibulares vocês não possam fazer uma proposta de intervenção. Vocês podem, não precisa seguir esse modelo do Enem, de trazer um agente, não sei o que, óbvio, se for dissertativo argumentativo, né, o gênero textual. Não precisa trazer um agente, 2 eixos temáticos, enfim, todas essas questões. Que são relativas mais à redação do Enem. Mas vocês podem trazer sim uma proposta de intervenção. É uma ótima maneira de finalizar uma redação, de trazer uma conclusão para esse assunto, né? Trazendo uma solução para esse debate, propondo uma solução para esse debate. É uma ótima maneira de finalizar o texto de vocês e pode ser usado aí em várias situações. Então, treinando isso, vocês vão ter facilidade para escrever diversas redações. Eu, por exemplo, estudo na Unesp. E na Unesp eu fiz uma conclusão para minha redação na época que eu prestei, que foi em 2018 que eu prestei vestibular. Enfim, eu usei a conclusão. E particularmente eu acho que ficou bacana, assim, fez sentido pro meu texto, sabe? Não fiz com tanta regrinha, com todas essas coisas que a gente faz pro Enem específico, mas fiz uma conclusão porque era uma coisa que eu já tinha treinado e estava acostumado, tá bom? Então pode ser ali uma maneira de vocês escaparem. Pode ser uma boa rota de fuga ali, de conforto para vocês. E, bom, é isso, a nossa aula de hoje é isso. Eu tinha dito que ia ser curta, espero que tenha ficado curta mesmo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem que talvez a gente faça uma aula só com mais exemplos, ou que a gente, sei lá, eu e o Tomé pode tentar escrever uma redação de exemplo, alguma coisa assim, peçam, falem com a gente, demonstrem o interesse de vocês em coisas novas, deem ideias também, é sempre bem-vindo.
as ideias de vocês, do que vocês querem, do que vocês acham que vai ser bacana e quais planos, quais tipos de aulas vão ser legal, tá bom? Então é isso, muito obrigado, pessoal. Kisses.